dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 9 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal eu vou falar do início da pré-venda e confirmação dos preços dos novos iPhones aqui no Brasil, review negativo do Samsung Galaxy View, início da venda do iPad Pro lá nos Estados Unidos, Google querendo fazer seu próprio processador para Android, atualização do iOS quebrando o Touch ID, malware infectando 20 mil apps de Android, site do The Economist infectando os PCs dos leitores e o iPad 2 firme e forte pelo mundo. Vamos lá! Outro dia eu falei aqui do Galaxy View, que é um tabletão da Samsung de 18,4 polegadas que está para chegar no mercado. O argumento de venda da Samsung é que ele vai ser uma espécie de híbrido entre um tablet e uma TV portátil para você poder ver filmes numa telona e poder também usar ele ali na cozinha para acompanhar uma receita, esse tipo de coisa. Bom, o The Verge teve a oportunidade de testar o Galaxy View e publicou um review lá no site deles. Mas a coisa não foi nada boa. Eles basicamente dizem que a experiência do Galaxy View é bem falha e pelo preço de $600 eles não recomendam a compra do aparelho. Eles falam que o tablet é muito pesado para você ficar carregando, e de fato ele pesa quase 2,5 kg, e que não dá para deixar ele deitado na mesa por causa da alça da parte de trás. Ou você usa ele em pé apoiado na mesa, ou então usa ele no colo. Deitado na mesa, não dá. No quesito da qualidade da tela, o Galaxy View também desapontou. A qualidade da imagem é bem inferior ao que tem por aí no mercado hoje, e se você olhar de perto, segundo o The Verge, você consegue ver até os pixels na tela, o que hoje em dia é uma coisa meio feia, né? O review do Verge segue falando que a navegação do sistema é meio confusa, que a memória RAM não é suficiente e que ele deveria custar no máximo uns $400 e não os 600 que estão sendo cobrados. Eles concluem a matéria dando uma nota 6,3 para ele e falando que é bem provável que o novo Samsung Galaxy View seja um fracasso. Um veículo chamado The Information publicou na sexta-feira uma matéria falando que o Google está pensando em desenvolver seus próprios chips para equipar os telefones que rodam Android, o que daria muito mais consistência para a coisa toda. Segundo o Information, o Google está atrás de uma empresa que tope fazer os chips e já enviou um pedido com os detalhes do processador para alguns fabricantes. Nunca foi segredo que fabricar o software e o hardware em casa é muito melhor do que fazer só um pedaço e deixar todo mundo fazer o resto, cada um a seu modo. Parece que o Google demorou, mas finalmente eles se convenceram disso e agora estão correndo atrás para achar alguém que tope fazer os chips para eles. O problema aqui, segundo os veículos que repercutiram esse assunto na sexta, vai ser encontrar alguém que aceite desenvolver esses chips de alta qualidade para rodar legal elementos de realidade virtual, por exemplo, mas que também aceitem ter uma margem bem pequena de lucros, já que a maior parte dos telefones que rodam Android tem uma margem bem baixa mesmo. Por isso é bem provável que esses chips novos do Google cheguem primeiro justamente na linha Nexus, que é o Google que concebe e só manda a receita pronta para o fabricante que eles escolhem. E falando em Android, 3 malwares impossíveis de serem deletados têm aparecido em mais de 20 mil apps, inclusive nos apps famosos tipo Twitter, Facebook, Snapchat, WhatsApp, etc. Eles usam umas falhas de segurança que são de conhecimento público e se instalam nos aparelhos como se fossem apps nativos, e aí fica impossível de deletar. Os usuários só conseguem se livrar deles se comprarem um celular novo. O que os desenvolvedores desses malwares fazem é o seguinte: eles pegam apps famosos, mexem no código injetando o malware e em seguida publicam esses apps em lojas de terceiros, ou seja, fora do Google Play. Aí o pessoal baixa esses apps e todo mundo fica com o aparelho contaminado. O que esses malwares fazem? Eles ficam exibindo propaganda, são os chamados adwares. Segundo a empresa de segurança Lookout, que foi quem descobriu essa falha, a maior concentração dos usuários afetados está em países como os Estados Unidos, Alemanha, Rússia, Índia, México, Indonésia e Brasil. Por isso, o negócio é você nem pensar em baixar apps fora do Google Play, senão o risco de você ser infectado é bem grande e aí danou-se, você vai ter que comprar um telefone novo. E já que o assunto é malware, olha essa, existe uma prática cada vez maior das pessoas de instalarem bloqueadores de banners nos computadores, nos tablets e nos celulares para que a navegação pela web fique mais rápida e consuma menos dados. É a velha história, né? Alguns sites exageram ali na dose, enchem a página de banner, cada página pesa 1 tonelada para abrir, e aí o pessoal instala esses bloqueadores, o que acaba prejudicando os sites que são mais responsáveis, que se preocupam em não deixar ali as páginas com muitos banners. Isso tem deixado vários veículos bem nervosos pelo mundo, já que a publicidade é uma fonte enorme de renda para todo mundo. E aí alguns sites vêm tentando contra-atacar essa tendência. E o veículo americano The Economist foi um deles. Eles usaram uma espécie de antídoto para bloqueadores de banners no site deles, mas esse antídoto tinha um malware que infectou os usuários de Windows que não estavam com antivírus ou estavam com ele desatualizado. O malware apareceu para esse pessoal fingindo que era uma atualização da Adobe e aí infectou o computador dessas pessoas. O The Economist publicou uma página dando as instruções do que fazer caso você tenha sido infectado e pedindo as mais sinceras desculpas por ter contra-atacado quem escolheu bloquear os banners lá no site deles. Que coisa!
Vamos falar da Apple agora. Uma pesquisa feita por uma empresa chamada Localytics mostrou que a maioria dos iPads em uso até hoje é o iPad 2, que foi lançado lá atrás, em 2011. Eles coletaram dados de 50 milhões de iPads e mostraram que 20% dos iPads em uso hoje são iPads 2, seguido do primeiro iPad mini com 18% e logo atrás vem o iPad Air com 17%. O iPad mais atual, que é o iPad Air 2, vem em sexto lugar com 9% de participação e o Mini 4, que foi lançado esse ano, vem em último lugar com 0,3%. Já faz um tempo que a venda dos iPads vem caindo bastante e esses dados ajudam a comprovar aquela teoria de que as pessoas geralmente compram um iPad e não pensam mais em trocar, atualizar, comprar um mais novo, etc. A pessoa compra e mesmo depois de coisa de 4 anos, como é o caso do iPad 2, ela segue usando sem achar que precisa trocar. Vamos ver daqui a um ano, quando o iPad Pro já estiver no mercado já faz um tempo, e com algumas novidades do iOS também passando a funcionar só nos modelos mais novos, se a coisa muda de figura. Mas por enquanto, o iPad 2 segue lá firme e forte, puxando a fila. Há algumas semanas a Apple liberou o iOS 9.1, que trouxe umas correções, melhorias e um monte de emoji para todo mundo, mas também parece que ela trouxe alguns problemas. Cada vez mais tem aparecido usuários falando que depois da atualização, o Touch ID passou a apresentar alguns problemas que vão desde o sensor ali ter um pouco mais de dificuldade para ler a impressão digital, até ele parar de funcionar completamente. Alguns usuários já tentaram resolver o problema reiniciando o aparelho, restaurando, começando do zero, e nada disso parece ter resolvido. Se o problema for confirmado mesmo, é bem possível que a Apple lance logo uma versão 9.1.1 para corrigir essa falha, a exemplo do que já aconteceu algumas vezes em umas situações parecidas. Se o seu Touch ID anda meio capenga depois da atualização para o iOS 9.1, saiba que você não está sozinho. O negócio agora é esperar. Na sexta-feira, o Sam's Club lá nos Estados Unidos liberou no site deles uma página de pré-venda do iPad Pro. Segundo eles, a entrega está marcada para o dia 13 de novembro, essa sexta, o que indica que essa deve mesmo ser a data do lançamento do iPad Pro lá nos Estados Unidos. Aliás, se você mora nos Estados Unidos e está pensando em comprar o iPad Pro, segue aqui uma dica. Lá no site do Sam's Club ele está um pouco mais barato do que no site da Apple. Mas é bem pouco mesmo, é coisa de $10, mas em todo caso é melhor pagar $10 a menos do que $10 a mais, né? O único, porém, é que, por enquanto, eles só estão vendendo o iPad Pro na versão Wi-Fi. Se você quiser a versão que tenha dados de operadora, aí você vai ter que comprar em outro lugar. E por último, começou a pré-venda dos novos iPhones aqui no Brasil. O início oficial das vendas está marcado para essa sexta, dia 13, mas algumas redes do varejo aqui do Brasil, tipo Ponto Frio, Finac, Fast Shop e Submarino, já estão vendendo os novos iPhones com a entrega prometida para a partir do dia 13. Sobre os preços, eles são os preços que o Mac Magazine tinha publicado já fazia uns dias lá no site deles. Os iPhone 6S saem entre R$ 4.000 e R$ 4.600 e os iPhone 6S Plus ficam entre R$ 4.300 e R$ 4.900. E falando nos preços, o blog do iPhone fez uma matéria bem legal que mostra que, é claro que esses preços são bem altos, isso é indiscutível, mas levando em conta o fato de que no último ano o dólar pulou de R$ 2,56 para R$ 3,79 e o fato de que a média do preço dos iPhones se manteve em relação ao lançamento dos iPhones no ano passado, a Apple está perdendo aí coisa de $200 para cada iPhone vendido aqui no Brasil, o que não é pouca coisa. Parece que eles resolveram segurar os preços e optaram por ganhar essa margem um pouco menor, que ainda deve ser bem grande, né? Para impedir que os novos iPhones chegassem aqui custando coisa de R$ 5.000 para cima, o que era a aposta inicial do pessoal. O post lá no blog do iPhone explica direitinho esse cálculo, tem os gráficos ilustrando o raciocínio e mostrando os preços comparados com o dólar desde 2010, o que é bem bacana. Se você gosta desse tipo de assunto, vale a pena passar lá para dar uma espiada. Agora, curioso foi a Apple não ter feito pré-venda lá no site próprio dela, né? Parece que ela resolveu deixar as vendas iniciais dos novos iPhones na mão do varejo. Curioso isso. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e se você quiser falar comigo no Twitter é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!